Macaé Evaristo. O presidente Lula anunciou a deputada estadual mineira Macaé Evaristo, do PT, como a nova ministra dos Direitos Humanos. Ela vai substituir Silvio Almeida, que foi demitido na última sexta-feira por causa das acusações de assédio sexual. Uma das vítimas seria a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, como a gente está acompanhando e noticiando isso desde sexta-feira. Lula recebeu ontem mesmo Macaé, lá no Palácio da Alvorada, fez o convite, ela aceitou. Ela vai se licenciar do cargo de deputada estadual antes de ser oficializada no Diário Oficial da União. Mais tarde, em uma entrevista, a nova ministra defendeu a apuração dos casos contra Silvio Almeida, preservando o direito das vítimas ao sigilo. Janja publicou nas redes sociais uma foto com a Macaé, colocando lá: "Bem-vinda, Macaé, seu sorriso vai renovar nossa esperança na união e reconstrução pelos direitos humanos no Brasil. Não se esqueça de trazer pão de queijo para Brasília, hein?", diz ela. E a Macaé já respondeu: "Muito obrigada, querida Janja, é uma alegria estarmos juntas nessa caminhada." Vamos lá, Sakamoto, quem é Macaé Evaristo? A chegada dela traz esperança, como disse a Janja, esperança na união e reconstrução dos direitos humanos no Brasil? Olha, Fabiola, não sei se esperança é a palavra, né? Mas agora na minha avaliação, a escolha da Macaé Evaristo foi uma boa escolha pelo Lula, né? Acho que teve três pontos que são fundamentais para tentar entender isso. Primeiro, Macaé Evaristo é uma mulher negra, né? Preta, para ser mais exato. E é no momento em que você teve uma denúncia de assédio sexual de um ministro contra uma outra ministra que era mulher negra também, então, simbolicamente, colocar nesse posto uma mulher negra, né? Primeiro, manter uma pessoa negra nesse posto, como era o Silvio Almeida, mas preto, para ser mais exato, negro, lembrando que é preto e pardo, né? Agora, mais do que isso, é uma mulher preta, uma mulher negra que entra nesse posto, então, simbolicamente, por tudo que aconteceu, é muito forte. Acho que nem poderia ser diferente por parte do Lula. Segundo, é o seguinte: o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, ele estava sendo bastante criticado, né, entre organizações de direitos humanos, movimentos de direitos humanos, organizações sociais, né, ativistas de direitos humanos, por conta de problemas com gestão, né, de gestão, que não estava conseguindo dar andamento. É um ministério, para o pessoal entender, o Ministério dos Direitos Humanos, apesar de ser algo importante para a esquerda, que ser um ministério que tem uma pauta que é transversal e deve estar presente em todas as outras temáticas, na saúde, na educação, na infraestrutura, na moradia, na alimentação, deve estar presente em todas as outras temáticas, porém, é um ministério com pouco recurso, é um ministério com muito pouco recurso. Então, ele depende muito do ministro, da equipe, fazer alguns movimentos, por exemplo, bater perna no Congresso, conseguir emenda parlamentar para destinar para os projetos, né? Para destinar para os projetos. Bater perna no Congresso para conseguir a aprovação de emenda de leis, né? Para melhorar, para garantir a efetivação dos direitos humanos, né? Não só no Congresso Nacional, mas também nas assembleias estaduais e distrital. Também tem uma questão de você bater perna por diversas áreas, inclusive no setor privado, para garantir a efetivação dos direitos humanos pelo setor privado. O Brasil mesmo, ele é signatário das convenções da ONU com relação a direitos humanos em empresas, né? Então, você tem dos textos da ONU, quer dizer, então o que acontece? Você tem esse trabalho de gestão muito forte. E aí havia uma crítica grande à gestão Silvio Almeida, que tinha um papel muito importante em pegar os temas, fazer um enfrentamento, mas, por outro lado, o pessoal reclamava que havia um vácuo com relação à questão da implementação desses processos, né? Então, a Conceição, a Macaé Evaristo, desculpa, falei o nome da prima, a Macaé Evaristo, ela tem experiência de gestão. Ela foi secretária municipal de educação em Belo Horizonte, ela foi secretária estadual de educação em Minas Gerais, ela foi secretária no próprio Ministério da Educação durante a gestão de Dilma Rousseff, entre 2013 e 2014, ela foi titular da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Ela foi vereadora em Belo Horizonte e estava
estava agora como deputada estadual em Belo Horizonte, ou seja, é uma pessoa que tem experiência de gestão, né? Ela traz experiência não só de uma gestão técnica, ela passou secretária municipal, estadual, no nível federal, ela tem essa experiência de gestão, mas também ela é uma pesquisadora. Ela tem, na verdade, acúmulo na área, principalmente na área de educação de jovens e adolescentes, na área de garantia de direitos fundamentais, ela tem acúmulo nisso. Então, ou seja, ela é uma pesquisadora, tal como o Silvio era, mas ela também tem uma experiência de gestão. E terceiro lugar, está trazendo para essa cadeira uma pessoa que é política. Né, política com política partidária. Todos nós somos políticos, mas seres políticos, mas ela é uma política partidária. Ela é do PT. Então, o PT mineiro ganha um assento na esplanada dos ministérios, o PT ganha assento na esplanada dos ministérios, a própria Gleisi estava junto com o Lula no momento que a Macaé ela se reúne com o Lula, e o ponto é que o PT é atendido nesse sentido, mas entra uma pessoa que é política, as pessoas perguntam, mas isso faz diferença? Faz num ministério que ele não tem recurso, no ministério cuja força do ministério é a articulação política. Muitas vezes, aí eu termino, Fabiola, é claro que ninguém nega, foi importantíssimo alguns enfrentamentos que o próprio Silvio Almeida fez ao longo da sua gestão, mas você precisa, numa pasta como essa, alguém que seja capaz de dialogar e conversar e que seja aceito para diálogo, inclusive da oposição. Até porque, quando a gente fala de direitos humanos, gente, vamos lembrar bem rapidamente, não é, muita gente confunde direitos humanos com direito de populações encarceradas e sob a tutela do Estado, que é importante, mas isso é uma pequena parte. Direitos humanos engloba direito à alimentação, direito à moradia, direito de amar e ser amado, direito de você ter a identidade que você quiser, direito de abrir um negócio, direito de fechar um negócio, direito de votar e de ser votado, direito de eleger, direito de se locomover livremente, direito de ter um passaporte, direito de ir para o exterior, direito de comprar um carro, de financiar um carro, de ter uma conta bancária, direito de estudar, direito de você ter saúde atendida gratuitamente por parte do Estado, direito de você casar com quem você quiser. Tudo isso é direito humano. Né, é o pacotinho fundamental. Então, tem muita coisa como que ela vai tratar, tem muita comissão, é uma pasta cheia de comissão de conselho da sociedade civil, ela vai ter que tratar, e o perfil dela é bom exatamente porque é um perfil pesquisador, tem perfil técnico, mas também tem um perfil gerencial e experiência política. Tem algumas notícias que estão chegando a respeito dela também, né, e da atuação dela, né, tem questões, e isso faz parte também da gestão pública. Eu não sei se a gente já abriu aqui ou não, mas a Macaé, ela pagou R$ 10.000 em um acordo para encerrar 13 ações de improbidade em Minas Gerais. Esse é um assunto que vem aparecendo aí também em relação ao nome dela. Ela foi alvo de processos por licitação de carteiras escolares enquanto era secretária no governo de Fernando Pimentel. A assessoria diz que ela cumpriu com as obrigações. No entanto, há essa assinatura em 2022 de um acordo de R$ 10.400 com o Ministério Público de Minas para encerrar um conjunto de ações de improbidade administrativa. A reportagem do jornal Folha de São Paulo encontrou ao menos 13 processos que se referem ao período em que, quando ela foi secretária estadual de Educação do governo de Pimentel, entre 2015 e 2018. E as ações da promotoria investigavam a aquisição de carteiras escolares durante o período de Macaé à frente da pasta. Procurada, a assessoria da deputada afirmou que, por enquanto, enquanto foi secretária, foram realizadas licitações para compra de mobiliários e kits escolares e que, posteriormente, foram alvo de investigações do Ministério Público. Ela ainda afirmou que cumpriu todas as obrigações impostas no acordo. Isso que está aparecendo em relação a esses processos e a atuação dela, pegam em algum ponto, ô Sakamoto, antes até de eu passar para o Josias, como é que você analisa aí esses processos que vieram lá da atuação dela como secretária em Minas? Olha, Fabiola, os processos aconteceram, né? Tipo, inclusive eram conhecidos, agora o pessoal aproveitou, já tinha surgido em eleições passadas, né? Inclusive com a participação dela, né? Os processos, na verdade, eles aconteceram, eram irregularidades relacionadas à compra de carteiras, contudo, eles não eram aquelas irregularidades, não dá para comparar, por exemplo, com irregularidades em creche, em compra de ônibus, em kit de robótica, o que envolveu milhões. Tanto é que o valor do acordo ele é muito baixo por conta do valor do dano, do problema era pequeno.
né? E aí você tem o seguinte, não é passar pano para ninguém, não, pelo amor de Deus. Todo mundo, na verdade, que foi e administrou a coisa pública, né, ela deve responder por tudo que aconteceu, por tudo que acontece sob a sua responsabilidade. Estou falando que a questão era pequena, tanto é que isso não inviabilizou politicamente nem ela, nem criou nenhum grande dano posterior, né, a isso, né? Até porque, tipo, também, alguém que está em cima de pastas como educação, como saúde, são muitos contratos, são tudo isso circulando, a pessoa vai acabar assinando. Se assinou, é corresponsável, mas aí o próprio Ministério Público, pelo tamanho da composição e pelo tamanho da recuperação do dano, entendeu que o caso era um caso pequeno, né? Que você vai ter uma série de ministros, os ministros, principalmente de educação e de saúde, saem do governo com uma série de ações assim, independentemente de ter feito algo de forma dolosa, exatamente porque é muita pasta, é muito contrato em cima, mas a pessoa tem que responder tudo isso. Isso não mancha em nada a biografia eu acho que a competência dela. Como eu falei aqui, né, eu acho que é alvíceras que o governo trouxe alguém que manja de gestão. Para quem acompanha o Ministério dos Direitos Humanos, eu acompanho bem de perto, né, estava precisando de um choquezinho de gestão. E você, Josias, como é que você vê o nome de Macaé Evaristo chegando no Ministério dos Direitos Humanos? A gente vê aí pelas redes sociais as pessoas celebrando uma mulher negra chegando ao governo Lula. Isso é simbólico, isso é importante diante de tudo que aconteceu envolvendo o ministro Silvio Almeida, né? E aí o trabalho dela também, né? Apesar dessas ações que já aconteceram, ela é muito elogiada pelo trabalho dela, pela história dela. Qual é a tua expectativa? Como é que você analisa essa escolha do presidente Lula? Uma boa escolha, Fabiola, se você analisa, compara perfis, né? Evidentemente, ela tem uma dimensão é, inferior à do antecessor, né? O ministro Silvio Almeida tinha outro perfil, de outra natureza, um jurista antirracista, que tinha uma respeitabilidade internacional. A Macaé Evaristo, ela é formada em serviço social, tem mestrado em educação, é outro perfil. Agora, há algo em comum entre os dois. Ambos têm raízes fincadas na defesa dos negros, dos indígenas, das mulheres. Então, ela tem condições técnicas de ocupar essa função. Há esses antecedentes que seria preferível que não tivesse, né? Ela ainda é ré na Justiça de Minas Gerais, num processo em que ela é acusada de ser corresponsável pelo superfaturamento na compra de kits de uniformes escolares. Esse processo está correndo desde 2011, é de uma época em que ela foi secretária municipal de educação, ali em Belo Horizonte, né? Quando o prefeito era ainda Márcio Lacerda, que nem tá, era do PSB, hoje nem sei, já saiu até da política ele, né? E houve um caso entre 2015 e 2018, em que ela foi secretária de Educação de Minas Gerais, aí do estado de Minas Gerais, não mais da prefeitura. O governador era o Fernando Pimentel, do PT. Aí era uma acusação de superfaturamento na compra de carteiras escolares. Neste caso, ela fez um acordo, pagou lá uma multa e o processo foi extinto. No outro caso, ainda está correndo o processo. Evidentemente, seria melhor que não houvesse esse tipo de pendência em relação à nova ministra, mas ela está se defendendo lá. Num caso, já o processo foi arquivado, no outro, ela está exercitando ali o seu direito de defesa. E, do ponto de vista técnico, do comprometimento dela com a causa, ela tem todas as condições de exercer a função de ministra de Direitos Humanos do governo, não é? E ela, em relação à pendência judicial que se formou a partir das acusações feitas contra o ex-ministro Silvio Almeida, ela se postou adequadamente também. Na primeira manifestação pública que fez, ela disse: olha, preciso apurar, sem prejuízo do direito de defesa do ex-ministro. E ela mencionou algo, Fabíola, que me parece muito relevante neste caso, que a apuração precisa ser feita respeitando o direito às mulheres que acusaram, que denunciaram o ex-ministro por assédio sexual. É preciso respeitar o direito à privacidade dessas mulheres. Então a investigação tem que ser feita,
está sendo feita. Nessa semana vai ser formalmente instaurado o inquérito da Polícia Federal, sem prejudicar o direito dessas mulheres à privacidade e sem tampouco negligenciar a necessidade de que as mulheres, no âmbito do inquérito, deem as caras, apareçam, façam um detalhe mais pormenorizado das denúncias que atribuem, das acusações que atribuem ao ex-ministro, ao Silvio Almeida, inclusive a ministra Aniele Franco, que foi exposta neste caso, mas que deu ali as explicações no limite do que ela considerou aceitáveis, mas ali no âmbito do processo judicial, ela vai ter que se expor um pouco mais, vai ter que dar detalhes que permitam à Polícia Federal concluir esse inquérito e permitam também ao ministro Silvio Almeida, ao ex-ministro Silvio Almeida, exercer o seu direito de defesa. É preciso que a pessoa saiba do que está sendo acusada para se defender. Então, também nesse aspecto, a ministra se posicionou muito adequadamente, a meu juízo. Ela valorizou o depoimento das mulheres, e assim deve ser feito, em casos como esse, de denúncias de assédio sexual ou de importunação sexual, sem desmerecer o direito do ex-ministro a exercitar sua defesa, né? Então, acho que está bem posta a situação. O Fabíola é uma boa substituta, tem condições técnicas para exercer o Ministério dos Direitos Humanos e, do mesmo modo, ela se posicionou adequadamente em relação ao contencioso que resultou na nomeação dela. Tem a coluna da Mônica